Yo, what's up galera, tudo bem com vocês? Hoje nossos presidentes se encontraram pela primeira vez, Trump e Bolsonaro. Eu já sei que alguns de vocês apoiam, algumas não apoiam, mas mesmo assim eu vou falar como foi a cobertura hoje nos Estados Unidos e na mídia internacional. Não são minhas opiniões pessoal, they call me. Só queria mostrar pra vocês como é a opinião afora, porque eu sei que em Brasil tem muito polêmica, tem muito treta, tem muito isso. Já vi as melhores duas hashtags no Twitter hoje, Bolsonaro envergonha Brasil e Bolsonaro orgulha Brasil. Geralmente é assim, ele não, ele sim. Acho que hoje não vai mudar nada em si. Quem não gosta de Bolsonaro e Trump vai continuar não gostando. Quem gosta vai continuar gostando. Porque geralmente isso é como está mostrado nos mídias internacional. Tem bolhas, né? Tem bolha de esquerda, tem bolha de direita, tem fake news, tem algumas que estão fazendo reportagem de verdade, mas hoje em dia acho que é bem pouco. Eu não confio nas grandes mídias para minhas notícias. Geralmente esse encontro deles foi muito amigável. Eles têm a mesma visão mais ou menos do mundo. Eu acho que eles são pessoas super diferentes, mas mesmo politicamente hoje em dia eles estão alinhados. Trump recebeu camisa de Pelé, um dos melhores de todos os tempos, e eu acho que a gente deu um presente de uma camisa de Estados Unidos que não vale nada, porque a gente não tem jogadores que valem. A gente tem algumas, mas a gente não tem Pelé. O pauta era Venezuela, fala que tem tudo opção na mesa, tudo opção possível, mas tragicamente não dá pra falar. Eles falavam sobre o Trump apoia o Brasil entrando no NATO. Eles vão tirar visto pra gente nos Estados Unidos. Eu já tenho meu visto, isso não faz muita diferença, mas eu acho que seria interessante se mais americanos, estadunidenses conhecem o Brasil. Eu acho que isso é como a gente vai melhorar nossas relações. Eu acho que a gente tem relações positivas, mas podem ser muito melhor. Acho que o conhecimento do Brasil nos Estados Unidos é muito pouco. Por exemplo, eu acho que esse encontro não era uma grande notícia nos Estados Unidos como fosse em Brasil. Eu acho que era mais importante para a esquerda. O esquerdinho dos Estados Unidos tem mais interesse do que está rolando no mundo. Eles têm esse coisa de vamos tirar fascistas do poder. Pauta deles, não estou falando minha pauta. E então eles ficam mais, ok, ele é fascista, lá é fascista. É mais assim. O direito de Estados Unidos fica mais concentrado no tipo economia, coisas domésticas. Então eles não são muito ligados em Bolsonaro. Yeah, Trump likes that Brazilian president, so we like him too. É mais ou menos assim. E até Trump tem muito apoio nos Estados Unidos, mas ele tem um base muito forte. Ele tem pessoas que odeiam ele. Eu acho que tem muitos que votam nele porque eles não gostam de Hillary. Acho que isso é um pouco parecido com Bolsonaro, que tem um base forte. E também tem muitas pessoas que votam nele que na verdade foi um voto contra o PT. So, acho que como eles foram eleitos, tem muito em comum. Então, sobre o encontro foi muito cordial. Não tinha nada de novidade, eu acho. Até se você ler algumas dos títulos dos artigos em inglês, é nada demais. President Trump meets with Bolsonaro, CNN, nada. Reuters, Trump endorses Bolsonaro at White House. Moles bringing Brazil into NATO. Endorses e apoia. Moles pensa sobre recrutar Brasil para NATO. Wall Street Journal, Trump meeting with Bolsonaro, back stronger ties with Brazil. Apoia laços mais fortes entre o Brasil. Acho que só tinha três coisas que foram interessantes no sentido de polêmico. Primeiro tem um jornalista, Glenn Greenwald, ele é editor de The Intercept, e ele trabalhava com The Guardian, não sei se ainda trabalha, que é só uma publicação mais de esquerda. Ele mora em Brasil, ele fala muito sobre os acontecimentos do Brasil. Ele também está casado, não sei se é casado, ele é casado com o deputado federal de PSOL, que é partido, você sabe, não preciso explicar para vocês, não estou falando com americanos. Você sabe essa história. Ele fez um vídeo tipo 20 minutos, ele fala sobre a conexão entre Bolsonaro e duas pessoas que são presos pelo assassinato de Marielle. Muita coisa que a esquerda está falando é sobre esse vídeo, porque ele é um dos poucos que fala sempre sobre o Brasil. Como eu falei, o direito dos Estados Unidos não fala tanto sobre o Brasil. A esquerda também não fala muito, só ele é um dos poucos que tem influência assim. Então, a segunda que é interessante é a entrevista com Fox. Acho que aconteceu ontem. E Fox, na verdade, eu acho que Fox estava fazendo o trabalho deles. Ele estava fazendo perguntas que foram um pouco inconvenientes para Bolsonaro, mas foi no free press, no prensa
liberal, Imprensa Livre. Ele está perguntando coisas que todo mundo quer saber. E na verdade, se você assiste essa entrevista, eu acho que a mulher de Fox estava sendo amigável, tentando deixar Bolsonaro responder, se defender e das críticas, das acusações, coisas assim. Eu acho que ele foi mais ou menos. Acho que ele respondeu algumas coisas que para um americano estava um pouco esquisito. Sobre a coisa de ser racista, ele falou que não é racista porque o sogro dele é chamado Paulo Negão. Ele é o tradutor, my father-in-law is called Big Black. Isso seria em inglês, porque a gente não tem ninguém está chamado Big Black. Eu já ouvi Negão várias vezes, eu não falo pessoalmente, mas eu já ouvi várias vezes. Então isso foi um pouco estranho. E também ele foi perguntado se o filho saiu com uma das filhas, que cara que foi preso por assassinato de Marielle. Ele falou que o filho dele saiu com quase todo mundo no condomínio fechado. Eu acho que foi um pouco estranho falar isso. Ele fala alguma outra coisa sobre imigrantes, que eles têm mal intenções nos Estados Unidos. Eu acho que isso também não foi bem recebido. Eu acho que o Fox geralmente gosta do Bolsonaro. E com certeza eles gostam de Paulo Guedes, porque o Fox tem esse pro-business. A única coisa que foi realmente contra o Bolsonaro no grande mídia, no Intercept, não sei, não é mainstream, tipo, é um pouco mais assim, foi o The Washington Post. Shame, vergonha, as Bolsonaro visits Trump. Some Brazilians tweet their embarrassment. Ele está reportando sobre, I guess, the hashtag Bolsonaro em vergonha Brasil. Mas eu sei que mais tarde tinha outra hashtag Bolsonaro orgulho Brasil. Sobre o encontro, é difícil saber o que vai rolar, que vai mudar em nossa relação. Que eu acho que a nossa relação pode melhorar muito. Eu acho que a gente tem muitos interesses em comum. A gente são dois países grandes, democráticos, que a gente deve trabalhar juntos. E a única coisa que realmente eu vou falar que eu gostei é ele está mostrando um pro-americano, porque tinham presidentes que eram anti-americanos. E esse sentimento vive em Brasil. Às vezes as pessoas não gostam de mim somente por fato que eu sou americano. Eles nem vão falar comigo porque eu sou americano. Não é tão comum, mas existe. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No fim do dia, somos pessoas. A gente volta com a informação que tem muita fake news rolando por aí, a gente não sabe como confiar. São pessoas que estão tentando fazer melhor. Então isso foi que rolou hoje. Essas foram as 3 notícias mais polêmicas sobre a entrevista. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que isso foi imparcial quanto possível. Eu tentei, né? Não sou perfeito, mas tentei. Até a próxima. É nóis. Valeu. Peace.